Bem-vindos ao Memórias à União, que hoje tem o prazer de receber o médico José Juvencio de Almeida Filho, ortopedista, mas que começou a sua história profissional aqui na redação. E tem, obviamente, muitas histórias para contar. E eu vou começar, doutor José Juvencio, como eu começo com todos os que já sentaram nessa bancada, esse projeto já tem praticamente um ano, que é com a pergunta muito simples. Como é que começou a sua história com a União? Bom, a minha história com a União começou um tanto remotamente, né? Eu nasci aqui mesmo em João Pessoa, para ser mais exato, mais preciso, em Cruz das Armas, e depois vim morar no centro da cidade, ali numa rua chamada Rua do Sertão, o Cordão Encarnado, né? Próximo ali é o Pavilhão do Chá. Então, ali, eu frequentava muito a Praça João Pessoa. Eu gostava de ir para a Praça João Pessoa, onde sentava naqueles bancos e ficava olhando o movimento, né? E o prédio da União ficava ali, né? O prédio da União ficava aí. Eu sentava exatamente de frente ao prédio da União, até para apreciar também o movimento de passageiros. Ali era a parada dos ônibus de Cruz das Armas e Oitizeiro, né? Na calçada da União, onde hoje é a Assembleia, né? Então eu ficava olhando e duas coisas me chamavam a atenção naquele prédio antigo da União. Era uma águia que tinha no frontispício, né? Na parte que dava para a Rua Duque de Caxias, uma águia imensa sobre uma abóbada, com as asas abertas, né? E desapareceu misteriosamente. Dizem que hoje essa águia está numa propriedade que foi de Hidro Hernani, o banqueiro de Campina Grande, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Mas eu não tenho essa informação para dizer que é prego batido de ponta virada, não. Mas a informação que tem é essa. A outra coisa que me encantava era um braço mecânico, que eu via pela janela da oficina, um braço mecânico descrevendo um movimento circular de 90 graus, mais ou menos, indo e voltando. Eu muitas vezes fiquei parado, olhando, e questionava o que seria aquilo, né? O braço mecânico ia e voltava. E aquilo me despertou o interesse de conhecer o interior daquele prédio, né? Era bem ali no tipo, né, trabalhado? Era ali no tipo. Indo buscar o chumbo, lá, que estava na caldeira lá, né? Certo. A plaquinha para colocar no que a gente chamava galé, para tirar uma prova tipográfica e mandar para a revisão. Eu vim saber disso depois que cheguei na União, né? Começou. Mas ali eu não sabia o que era, eu só via o braço mecânico ir e voltar. Só era curtidor, né? Isso era uma coisa que eu tinha a maior curiosidade de saber o que era aquilo, né? Bom, na rua onde eu morava, dois amigos de infância conseguiram um emprego na União, de revisor, né? E quando eu comecei a conversar, eles conversavam comigo sobre o emprego deles, eles diziam como era, como fazia o cotejo, né, em dupla, e havia uns sinais e símbolos que indicavam as correções. Bom, eu comecei a me entusiasmar por aquilo, até porque eu era um bom aluno de português, né? Mas só para a gente não perder o fio da meada, como era o nome dos amigos, se lembra? Lembro sim. Um era Miguel Tagino da Rocha, que depois foi oficial de gabinete, ele ficou por lá mesmo. Foi oficial de gabinete de João Agripino, né? E quando o Dorival foi prefeito da cidade, ele foi secretário de Educação. E ele trabalhou sempre no Palácio do Governo. Deve ter. O outro era Israel Ponte da Silva Filho. Esse rapaz fez economia, mas passou num concurso do Banco do Brasil e fez carreira no Banco do Brasil. Muito bem. E eles eram seus contemporâneos e trabalhavam... Colega de banco de praça também, de onde a gente ia conversar. A gente se reunia todo dia para conversar. Inclusive, teve uma vez que nós inventamos de editar um jornalzinho, né? Na rua que a gente morava. Editamos um jornalzinho. E esse jornalzinho era datilografado. O jornalzinho no expediente, a gente tinha um outro amigo lá chamado Loesta, né? Então, nós distribuímos o cargo de diretor, editor e coisa, e tinha também
uma outra categoria no expediente, tinha outro leitor Loester. Só tinha ele. Só tinha ele. Bom, então, esse foi o meu começo. Matutava, como é que eu faço para entrar nesse negócio aí? Falei nisso em casa, né? O meu pai era militar da polícia, né? E na época era delegado de Sapé. Né? Aqui bem pertinho, né? Pertinho. E lá em Sapé, ele foi a um almoço, e lá no almoço encontrou o doutor Sabiniano Maia. Sabiniano Maia. Que era foi diretor aqui. Foi diretor aqui? Foi, eu acho. Não foi diretor, era o diretor da União. Da época. Na época. Né? Pronto, olha na aí. época. O meu pai foi lá, falou com o Sabiniano, aí disse, olha, o senhor disse lá que ele era diretor da União, aí então o meu pai falou, olha, o meu filho é estudante e está aí querendo, tem pretensões de ser redator da União. Como é esse negócio de redator? Aí o meu pai, o diretor disse, manda ele lá conversar comigo. Bom, o meu pai chegou e disse, olha, eu falei com o doutor Sabiniano, ele disse que você fosse lá falar com ele. Eu fui, um velho simpático, sempre de terno branco, gravatinha de laço borboleta, gravatinha borboleta, preta. Aí o doutor Sabiniano disse, você é o filho do tenente, meu pai era tenente nesse tempo. Tenente Juvencio? Sou. Olha, então vem aqui comigo. Aí fui, na mesa do secretário, Eurípides Gadelha Galvão. Eurípides Gadelha, exatamente. Era o secretário da União naquela época, Eurípides Galvão, Gadelha, a gente chamava de Gadelha. Gadelha, vê aí esse menino aí, o nível dele, vê se dá para encadernação, para revisão, vê onde é que encaixa ele aí, né? Então, a encadernação era um setor que tinha lá na época, que trabalhava muito, principalmente para as secretarias, porque a melhor forma que os secretários achavam de arquivar era no formato de livro. Perfeito. Aqui no nosso arquivo ainda tem muita... A encadernação servia para isso. Inclusive, eles encadernavam o jornal inteiro. Tem aí os registros. Tem registro. Tem. O jornal inteiro, né? Eles encadernavam. Trabalho não faltava lá. O Barreto Neto começou lá. Quando o Barreto chegou, ninguém tinha aí uma menor ideia de quem era Barreto Neto. Do talento que estava ali. Do talento que estava ali, colocado na encadernação. Pois é. Eu mesmo conversar com o Barretinho na encadernação, eu disse, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Você não era para estar aqui não, né? Já era bem-humorado o doutor Juvencio naquela época? Demais, demais. O Otacílio Queiroz, ele me chamava de comendador Juju, né? Aí fazia muita brincadeira comigo, escrevia, inclusive. Uhum. O Otacílio Queiroz foi quem tirou ele da encadernação para revisão. O Otacílio tem muita história com personagens da União, porque, por exemplo, foi quem anunciou a Gonzaga, seu Gonzaga, assuma a Secretaria de Redação da União. O Gonzaga contou essa história aqui. Foi, né? Pois bem, então o Gadelha disse, eu vou fazer um questionário, ver o seu nível, né? Eu vou lhe fazer 3 perguntas, né? Eu lembro demais disso aí. Essa é a primeira pergunta. Nome e nacionalidade do Papa. Eu estudava no Pio X. Aliás, foi o único colégio que eu estudei. Era de 7 da manhã, quando se entrava, havia a obrigatoriedade de 1/3, rezar 1/3 na capela, toda a turma. Inclusive, quem não estivesse lá levava falta, né? Bom, e lá se rezava muito, e eu sabia aquele de cós salteado, né? Eu digo, bem, essa é fácil, né? O Papa Pio XII, o nome Eugênio Pacelli, nacionalidade italiana. Certo? Certo. Sua pergunta está certa. Nome, eu lia muito jornal naquele tempo, porque o meu pai era assinante da União. Olha aí. Já naquele tempo. É uma história, né? Ele recebia a União diariamente lá, e eu lia de cabo a rabo a União, né? Aí ele disse, a segunda pergunta, né? Quem é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? O presidente da Câmara, eu digo, essa é fácil também, Auro de Moura Andrade, né? Do Senado, Auro de Moura Andrade, e da Câmara, Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli. Bom, ele disse, agora eu vou trazer a terceira, essa é quente, né? Aí eu digo, tá bom. Aí me preparei. Respondi 2. Respondi 2 já. Se eu errar essa... Bom, nome do secretário-geral da ONU.
Aí, na hora, eu sabia, mas me lembrar. Mas, rapaz, de repente, um lampejo chegou assim. Dag Ramakjord. Aí ele disse... Está empregado. Resolvido. Mas ainda vou fazer uma pergunta. Essa está fora. Se você errar, não tem problema, né? Qual é a nacionalidade dele? Filipino. Aí Gonzaga Rio disse, você sabe mais do que eu. Aí, revisão. Eu fui para a revisão, né? Na revisão encontrei um colega que estava terminando medicina, chamado Edivaldo Pinheiro do Egito. Hoje é ginecologista aqui, não sei nem se ele ainda está vivo, porque sabe como é, a minha turma foi, como eu lhe falei, a minha turma foi de 26, só restam 5 e eu sou um deles, né? Uhum. Então, o Edivaldo do Egito, e na redação tinha Malaquias Batista Filho, um grande editorialista, que era quartanista de medicina, né? Então eu encontrei já um ambiente bem favorável, coisas eles me entrosaram bem com a turma lá. Mas o senhor já tinha passado para medicina? Já tinha começado a estudar medicina? Não, ainda não, eu ia fazer vestibular. Mas tinha essa expectativa, né? Ia fazer, exato, isso aí é outro ponto que a gente vai tocar mais adiante. Eu tinha expectativa. Então, a revisão, o chefe da revisão era a gente chamava, era Veloso, a gente chamava de Velozinho. Veloso era uma família de atletas que tinha aqui, praticavam tudo quanto é esporte que você pode imaginar, até pesca submarina, tudo. Ele estava envolvido em tudo, basquete, tudo. E o Veloso também Veloso era baixinho, e ele tinha umas atividades esquisitas. Por exemplo, uma vez ele se irmou de montar numa bicicleta e ficar pedalando sem parar 5 dias em torno da lagoa. Isso mobilizou a cidade, no calçamento da lagoa mesmo. Que desafio ele se impôs, né? A comida o pessoal dava a ele saía pedalando e comendo. Bebendo água e cumpriu os 5 dias, você se internou depois, mas cumpriu, né? Agora, para fazer isso, ele queria sair, e ele teria que deixar a revisão. A revisão, naturalmente, era à noite, né? Uhum. Era à noite. Eu estava fazendo o último ano, do científico, né? E tinha pretensão de estudar, de fazer o vestibular de medicina. Aí ele chegou para mim e disse, bem, eu tenho que deixar alguém no meu lugar e eu escolhi você vai ficar no meu lugar. Eu recém-chegado, né, vendo aquele pessoal mais antigo do que eu. Ainda aprendendo os sinais, né, doutor Juvencio, digamos assim. Eu fiquei meio... Não, quando eu cheguei lá eu já sabia os sinais, porque o menino me ensinaram, né? Eu estou dizendo só os sinais há pouco tempo, né? Pois é. Mas um pouco tempo, tem gente aqui muito mais antiga do que eu, isso não vai pegar bem, eu vou encontrar um ambiente desfavorável, não aceitei, mas ele insistiu e coisa, e os colegas concordaram. Bom, eu fui ficando, né? Depois o Veloso foi embora e eu assumi quase sem indicação. Continuei o trabalho, né? Por osmose, digamos assim, né? Bom, então eu fiquei lá e chefiando a revisão, né? A revisão era no galpão que tem no primeiro andar, exatamente no meio do prédio, né? Se comunicava do lado direito, do lado que dá para a Praça 1817, com a redação, que era bem ampla, tinha uma escada de madeira linda que era descida para a Praça 1817, e do lado esquerdo, com o gabinete fotográfico, câmara escura, tudo isso aí, que o fotógrafo era um baixinho, gordinho, chamado Rafael Arcanjo Mororó. Esse era um camarada da intimidade de todos os secretários e governadores, fosse qual fosse o partido, né? Ele era amigo conhecido, amigo de todo mundo, e íntimo, ele era íntimo de todo mundo. Era uma figura interessante, né? O governador, na época que o senhor entrou... Quando ele era Flávio Ribeiro Coutinho. Flávio Ribeiro Coutinho. Flávio Ribeiro Coutinho. Bom... Usineiro, dono da usina São João, né? Depois da Santa Helena também. Foi ainda depois que eu entrei, que ele morreu com 2 anos de governo, e Pedro Gondim assumiu. Para cumprir o resto do mandato, né? Então eu fiquei lá durante um bocado, houve esse episódio, Pedro Gondim assumiu o governo, né? E eu fiquei lá na revisão durante algum tempo, né? De repente me convidam para a redação, né? Que era uma ascensão natural, né? Na época, pelo menos com o senhor gostando de português, já familiarizado com o estilo, para a redação, né? Na redação, me colocaram
no noticiário telegráfico, né? O noticiário telegráfico naquele tempo tinha várias agências nacionais e internacionais e o telégrafo, né? As notícias vinham por telégrafo. Nós tínhamos lá um telegrafista que era um aposentado da Marinha, né? Tinha sido telegrafista da Marinha, surdo como uma porta, né? Ainda me lembro, tinha Asapress, Telepress, Unipress, era tudo press, né? United Press, United Press, né? United Press. Associated Press. Exatamente. Então, a matéria vinha para a gente, ele datilografava numa velocidade terrível, né? Então, o papel da máquina era um rolo de um papel bem grande, inteiro, que ele cortava depois, quando tirava. Então, vinha as pressas para a gente, quilométricas, né? E agora, tudo, ele, na velocidade que ele datilografava, naturalmente não podia sair um texto. Muitas vezes via incompreensível quase. Era preciso ter conhecimento, ler jornal, saber o que estava acontecendo, para poder formatar as notícias, né? Certo. Bom, eu assumi isso lá, né? Comecei, depois de algum tempo, me convidaram para chefiar esse setor. O rapaz que chefiava, eu não lembro quem era, passou para o outro cargo, cobriu uma secretaria, né? E eu fiquei no lugar dele, né? Então, aí a minha função já era outra, né? Era reunir, eu tinha lá uns 3 ou 4 tradutores de telegrama, né, que faziam esse serviço lá, e eles mandavam para mim já a matéria. Então vinha aquele bolo, e eu ia reunir os textos afins, né, que tinham alguma relação com... para formar o que a gente chamava de retranca. Exatamente. Conferir, né, adequar e tal. Botar subtítulo, formar retranca, e o que era mais importante. Depois daquilo tudinho, quando você tinha um bolo ali, você ia fazer de comum acordo com o secretário e com os colegas da redação, a manchete do dia, que era de 8 colunas, você tinha que tirar dali. Quer dizer, a manchete da primeira página era estadual, muito local, assuntos locais. Geralmente promoção do governo, né? Tinha que ser, o jornal era oficial. E a 8ª página era a manchete era internacional, um assunto, tema internacional. Foi na época que Fidel Castro estava na Sierra Maestra, né? Aquelas escaramuças lá de Sierra Maestra, de Cuba. Né? Eu até, nas primeiras notícias que chegavam, eu formava uma retranca, aí dizia, não dá muito destaque não, bota aí em qualquer lugar, porque isso não tem importância e coisa. Lei de engano, a avaliação histórica não foi. Não, mas no dia que eles sequestraram o Juan Fangio, grande corredor argentino, né? Eles secretaram Juan Manuel Fangio. Eles secretaram o Fangio na calçada do hotel em Havana, né? E levaram lá para cima, para Sierra Maestra, né? Eu digo, rapaz, esses caras não estão para brincadeira, não. Não estão para brincadeira, não. Vamos dar destaque a esse negócio. Aí, né? Ficou até hoje, né? Dar destaque a esse negócio, né? Bom, então, na redação da União, eu fiquei nisso aí bastante tempo, né, nesse setor. Agora, doutor Juvencio, me permita só uma interrupção, que eu acho interessante o seguinte, como a revisão primava pela qualidade técnica, né, da formação. Porque, repare, eu já entrevistei 2 pessoas aqui que trabalharam na revisão, mais ou menos, eu acho que mais novos do que o senhor. Ali no início dos anos 60, 2 engenheiros hoje, Luiz Werther, Rego Luna e José Valderez Barbosa. 2 engenheiros, diga aí. Certamente vieram depois de mim, não eu não conhecia esses aí, não. Não, mas eu estou dizendo aí mesmo, o senhor médico, né? Era. Não, a minha redação era composta de estudantes, ou gente se preparando para vestibular. Agora tinha pessoas de outra categoria, né? Tinha um rapaz muito esforçado mesmo, ele era alfaiate, né? Ele era alfaiate. Tinha um que era funcionário da universidade, eu não sei como ele conseguia conciliar. Tinha todo tipo de... Agora, predominava isso, estudantes
com pretensões de alcançar a universidade. Que o emprego não exigia muito, né? Assim, e mantinha Agora, informado. o emprego não exigia, mas às vezes a gente dependia das máquinas da linotipo, né? E tinha o problema da assistência, né? Assistência. Quando uma máquina daquela quebrava, eu cheguei a sair, quando eu já estava na faculdade, eu cheguei a sair da União às 8 horas da manhã e ir direto, do jeito que estava, para o Hospital Santa Isabel, para assistir aula. Foi. Diga aí. Quando quebrava uma máquina daquela linotipo daquela, né? Era tudo uma máquina antiga, pesada. A impressora era maior do que um automóvel, né? Era bem maior do que um automóvel, né? Ocupava um espaço tremendo. Né? Bom, então eu demorei um pouco aí na revisão e depois fui para A redação mesmo, né? a redação. A minha ida para a redação, logo que eu cheguei na redação, o Dorival tinha sido convocado, tinha se formado em Direito. Dorival Terceiro Neto, Dorival né? O Terceiro ex-governador, o Neto, ex-prefeito de João Pessoa. Tinha sido convocado pelo Mário Mossipoto, que a essa época, Foi reitor da UFPB, mas nessa né? época era presidente do Tribunal de Justiça. E Dorival foi convocado para ir para lá, para ser secretário-geral Do tribunal. do tribunal, né? Para onde o doutor Mário ia, levava Dorival. Era uma pessoa da extrema confiança dele, né? Então, abriu essa vaga, né? O diretor era o Tarcísio Queiroz, né? Tarcísio Queiroz, ex-deputado federal, histórico, e né? me indicou para ser nomeado redator padrão H, eu me lembro bem, por Pedro Gondim, né? Houve uma reação muito grande, natural, e que eu compreendo perfeitamente, né? Todo lá sabia que eu não estava ali para ficar, né? Que eu ia fazer vestibular de medicina, que mais cedo ou mais tarde, né? Teria que deixar, né? A vaga deveria ser de alguém que permanecesse no jornal, seguisse em frente, né? Bom, mas eu não sei por que carga d'água Pedro Gondim me nomeou, né? Então eu passei a redator, né? A essa altura eu já tinha saído do noticiário telegráfico, né? Aí passei para a redação, né? Bom, lá cada um tinha seu setor e eu fiquei, na época, e existia aqui um DAC, era Departamento de Assistência ao Cooperativismo, né? O diretor era um Alberto de Miranda Freire, era um homenzarrão, grande coisa. E não dizer de Zé Ramos. Zé Ramos foi um grande jornalista também. Uhum. Você ouviu falar em Zé Ramos? Já ouvi, claro. Zé Ramos. Então, Zé Ramos dizia os serviços de cozinha da redação. O DAC era a cozinha da redação, aí botaram para mim, né? E valeu. Valeu porque depois de médico, né? Eu trabalhei 30 anos na Unimed Norte-Nordeste e fui a primeira diretoria da Unimed João Pessoa, eu figurei nela. Alberto Vanderlei me convidou. Me convidaram pelo seguinte, porque eles sabiam que eu gostava de escrever, e para a organização da Unimed, a gente ia precisar de muita correspondência, trocar muita correspondência, e isso é o expediente, os documentos que iam rolar. Uma coisa curiosa, quando a Unimed de João Pessoa foi fundada, ela era subordinada, sabe a quem? A quê? Não Ao Ministério da Agricultura, por ser cooperativa. Tá aí. O documento, o alvará, que permite o funcionamento permitiu o funcionamento da Unimed de João Pessoa, foi emitida pelo INCRA. Pelo INCRA, diga aí. Eu tenho uma cópia desse documento, eu tirei uma cópia e guardei para mim. Já pensou? Pois bem, então, o que eu aprendi de cooperativismo No DAC? no DAC valeu lá, né? Valeu para lá, mas na Depois frente. eu fui para a Unimed Norte-Nordeste e fiquei quase 20 anos, 30 lá com o Reginaldo Tavares. Reginaldo Tavares. Bom, mas eu fiquei na redação, né? Fiquei na redação até... E me envolvi também com militância política, né? Fui presidente do DCE, né? E isso foi até o movimento de 64, né? A essa altura,
Mas teve, no meio disso aí, além do DAC, quando eu fui me credenciando mais, aí o governador Pedro Gondim viajava muito, né? Ele e o secretário Silvio Porto. Silvio Porto. Era do Interior e Justiça. Que foi desembargador, né? Isso, viajavam muito. E foi numa época que a maioria dos colegas da redação eram vinculados a uma secretaria de Estado, onde ele recebia lá o complemento do seu orçamento doméstico, né? Certo. Bom, então eu fiquei, eu quando terminei o científico, resolvi não fazer o vestibular logo, de imediato, porque eu não me considerei preparado, né? Eu não vou fazer para ser reprovado, nem por história de experiência, né, comigo. Só vou fazer para passar. Eu tirei um ano, eu digo, vou estudar um ano e vou passar nesse vestibular, né? Aí eu tinha tempo de sobra, né? E fiz uma viagem com o governador e conversamos muito, ele perguntou muito sobre minha vida e coisa. E depois ele mesmo, quando ligava para o jornal pedindo um repórter, dizia, Juvencio está disponível? Tá disponível? Então, eu viajei muito com ele, né? E terminou até a gente estabelecendo um certo relacionamento, tanto é que na véspera da minha formatura, ele foi em pessoa, lá no jornal A União, no prédio velho, entregar meu anel de formatura, no meu e o de Expedito, ele levou de Expedito também. Expedito era um colega também que trabalhava no jornal lá. E também estudante de medicina, né? Expedito chegou lá na redação, eu digo, o que é que Expedito vem fazer aqui? É aquilo que eu lhe falei, né? Expedito não sabe escrever, não gosta de escrever. Mas Gonzaga descobriu que Expedito era tinha muita tendência para diagramar jornal. Design gráfico hoje em dia, Design né? gráfico. É. Mas não era no computador, né? Certo. Era no papel, né? No papel, claro. Gonzaga era um expert nisso, traçava páginas lindas, né? Distribuía bem a matéria e viu essa qualidade de Expedito. Então, levou Expedito para perto dele e começou Bom, mas veio o golpe militar de 64, né? Veio uma ordem do Planalto, né? Para que todos os chefes de repartições listassem, né? Encaminhassem uma lista de pessoas supostamente envolvidas em ato subversivo, né? E o Brian me incluiu logo na relação que ele me mandou, ele me incluiu, né? E eu fui, no outro dia tinha um jipe do Exército lá na minha casa, me levou para o 15RI, né? E, bem, resumindo tudo isso aí, isso me rendeu umas 4 ou 5 detenções e, no fim, eu fui indiciado no inquérito da UNE, né, que investigava tudo isso, eu e outros paraibanos, como Lindbergh Farias, né? Lindbergh Faria pai, já falecido, né? Que era reumatologista aqui, meu colega de plantão no Sandu. Bom, então eu tive que responder a tudo isso aí, mas por conta de, como presidente do DCE, eu tinha presidido algumas reuniões lá no Sul, mais precisamente, o último congresso legal da UNE, que foi em Santo André, e eu presidi reuniões de delegados estrangeiros, eu tinha dificuldade de pronunciar até o nome dele, né? Do leste europeu, Checoslováquia, da Rússia, todos aqueles países ali da Cortina de Ferro. Então, e presidi também uma reunião de uma recepção a Leonel Brizola, num clima muito tenso, a cavalaria de Ademar de Barros. Brizola era, né? A cavalaria de Ademar de Barros. Cunhado de Jango, né? Isso, na frente do ginásio, a cavalaria de Ademar, os caras de cacetete em punho, é um negócio sério. Bom, então, eu tive que responder por tudo isso e fui indiciado nesse inquérito, do qual saí por uma defesa brilhante, que Alcides Carneiro, que era ministro do Superior Tribunal Militar, ele fez uma defesa brilhante e tirou a nós todos
Daqui saímos eu, Lindbergh, Alcides, que era irmão de Rui e de que Janduí, foi candidato a governador da Paraíba contra Rui e Carneiro. disse que era um grande Tribuno, orador, um né? dos maiores, grande tribuno. Pois é. Grande tribuno. Então, eu saí graças à defesa que ele fez, a nossa defesa que ele fez lá, né? E quando eu voltei para a União, depois de tudo isso aí, eu cheguei na União, achei que o clima não era favorável, né? Então, encontro Dorival, aí Dorival disse, sai daquele meio, você vai... Dorival, a essa altura, já não era mais secretário do Tribunal de Justiça. Mário Moacir Porto tinha sido eleito, tinha sido nomeado reitor da universidade, e Dorival estava lá com ele. E Dorival disse, olha, doutor Mário gosta muito de você. Eu, como presidente do DCE, despachava quase diariamente com o doutor Mário Moacir, né? Doutor Mário gosta muito de você, rapaz, vamos fazer o seguinte, você vai para lá, ele vai lhe requisitar, né? Então, Mário Moacir Porto requisitou e o governador concedeu, né? E eu fui para lá. E fiquei lá, né? Até Dorival, eu ia para fazer, Dorival, eu estou aqui, é um elo entre você, entre a universidade e o jornal. Eu quero que você me dê matéria, tema para eu fazer notícias aí, assuntos para fazer notícias. Eu quero abastecer de notícias as redações de uma pessoa, né? Dorival, vai estudar, você precisa de estudar para passar no vestibular. Aquele jeito dele, né? Você precisa estudar para passar no vestibular. Então, eu terminei ficando lá, sei lá, eu estudava mais do que eu trabalhava, para dizer a verdade, né? Mas um dia, doutor Mário Moacir Porto foi deposto, né? E chegou o interventor, por sinal, o meu professor, Guilherme Martins Alves. Guilherme Martins Alves. Um dos primeiros atos de Guilherme foi me devolver à União, né? Aí eu voltei para a União, né? Quando cheguei na União, cabisbaixo, coisa, o clima pesado, eu esperava, não encontrei, né? Todo mundo bem. Aí eu me readaptei e fiquei na União, né? Fiquei na União. Quando eu concluí o curso, eu já nessa altura já estava perto de me formar. O movimento militar foi em 64, eu me formei em 65. Né? Aguentei mais esse resto lá, aí quando me formei, ia para São Paulo, para o Hospital das Clínicas fazer residência, né? Eu digo, e a minha situação na União, como é que vai ficar? Eu não vou pedir demissão, ou não. Me demito por abandono e coisa. Mas, mexeram por lá, me deram uma licença especial de 2 anos. Que eu ia passar 1 ano em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e 1 ano em Ribeirão Preto, no outro hospital, um hospital infantil, que eu queria fazer ortopedia pediátrica. Bom, então eu consegui essa dispensa, né, de 2 anos. 2 anos depois, quando eu voltei, a situação era diferente, já, bem diferente. Porque o governador era João Agripino. E o diretor da União era meu amigo José Souto, José de Moraes Souto. José Souto. Meu amigo. Gente muito boa. Tive boas relações com o José Souto. O que é que faz com você? O que é que eu faço com você? Eu sei que você agora, você não vai vir trabalhar de noite no jornal. Eu digo, não dá, Souto. Não dá porque eu tenho um projeto aqui de construir um hospital e só vou sossegar quando construir. Então, você eu não vou trabalhar no jornal. E tem mais uma coisa, você é meu amigo, eu vou dizer, não vou pedir demissão também não. Eu vou ficar procurando uma solução, né? Bom, o emprego eu arranjei logo, porque eu cheguei aqui, não tinha nenhum ortopedista aqui de formação. De formação. Tinha doutor Mendonça no pronto-socorro, mas ortopedista de formação mesmo não tinha, né? Eu fui dos primeiros que cheguei aqui, foi o primeiro talvez, cheguei, eu e Renato, né? Bom, o senhor e? Renato Queiroz. Renato Queiroz. Renato Queiroz veio 1 ano depois de mim, né? Uhum. E foi com ele que eu me juntei e fizemos o primeiro serviço aqui, né? Bom, então o primeiro emprego foi fácil. Pronto-socorro municipal. O prefeito era Damásio Franca, né? Damásio Barbosa da Franca. Aí eu fui para lá. Doutor Mendonça ficava atendendo lá no lugar dele
E eu ficava atendendo as urgências que chegavam, que eu podia resolver aqui mesmo. E o doutor Mendonça era professor da universidade, na parte da manhã ele não ia, ele servia a universidade. Então eu estava lá, ocupava, bom. E aí fiquei, né? E de vez em quando o Zé Souto telefonava para mim, eu me assediava. Meu amigo, como é que está o negócio? Eu digo, Souto, eu já disse a você que não peço demissão, né? Não vou pedir, não. Me demita por abandono. Eu não tenho coragem de fazer isso com você. Era um clima danado. Boa. E ele sisudo de sério, né? Porque era um caba muito sério. É sério. Bom, mas aconteceu uma coisa em meu favor. Em Catolé do Rocha, uma senhora, acidentalmente, levou um tiro de espingarda nas costas. Uma espingarda dessas espingardas espalhadeiras de chumbo, né? Cara de soca, como se diz? De soca, né? Então ela ficou, olha, daqui, do pé da coluna cervical até o sacro, era chumbo espalhado por todo canto, né? Eu acredito que não foi muito de cima, não, que não penetrou muito, não, né? Certo. Aí eu botei a mulher lá, de coisa anestesia, a mulher de bruço. Eu passei uma tarde tirando grão de chumbo, né? Na metade da tarde, chega o secretário de saúde do Estado. Antônio Mariz, o nome dele. Antônio Mariz, coincidentemente, sim, Antônio Mariz, né? Antônio Mariz de Vasconcelos. Irmão de João Agripino. Né? Certo. Irmão de João Agripino, era o secretário de saúde. Ele foi embora daqui já. Bom, foi embora logo depois disso aí. E ele chegou lá e ficou olhando o meu trabalho, e conversando. Bom, e depois eu fiquei acompanhando essa senhora. Sim, antes de sair, já de noite mesmo, quando eu menos esperava lá, eu ainda estava trabalhando, estava fazendo um curativo. Aí chega João Agripino em pessoa, né? O próprio governador. Chega lá, eu vejo lá. Bom, fiquei fazendo os curativos e coisa. E o Antônio Mariz, o secretário, sempre em contato comigo, né? Quando cicatrizou tudo arrumadinho, o secretário vem e diz, Givésio, nós temos a nossa gratidão e coisa, mas você sabe, nós estamos no governo. Você tem alguma pretensão no governo? Eu digo, tenho. Diz, qual é a pretensão? Aí eu disse, bem, eu sou redator nomeado da União e não vou voltar mais para lá, né? Eu quero ser acomodado no Estado, né? Para não perder o meu tempo, o vínculo, o tempo de serviço, tudo isso aí, né? Aí ele disse, ele era secretário, quer ir trabalhar na secretaria comigo? Nessa época, o IPEP estava em ascensão, né? Uma grande ascensão. Inclusive, tinha um serviço de fisioterapia que era o melhor do Estado, melhor do que o do INPS mesmo. O IPEP funcionava precariamente, né? Lá na Barão do Triunfo, naquele bequinho, ao lado da Capitania dos Portos, nos fundos de um prédio que é Codata hoje. Montepio chamava. Montepio, né? Não era IPEP, era Montepio do Estado. Isso mesmo. Montepio do Estado. Então eu comecei ali, né? Trabalhando ali. Porque eu disse a ele, então, olha, a secretaria passa, né? Virão outros secretários aí, tudo, não sei se eu vou me dar bem com eles. Isso para dar uma explicação, claro. Como estou me entendendo bem com você. Mas vamos fazer o seguinte, eu preferia mesmo ir para o IPEP. Né? Estavam construindo aquele prédio novo ali na frente do Edson Ramalho. Do Edson Ramalho. Então, eu digo, aquilo ali vai ser uma beleza, né? Trabalhar um prédio grande, novo. Bom, eu queria ir para o IPEP. Com isso aí, eu... Resolveu a situação funcionar. No mesmo Diário Oficial. O Diário Oficial que publicou a minha exoneração de redator padrão H e coisa, nomeou o contrato como médico do Estado, né? A nomeação como médico contratado do Estado. Eu fiquei lá até me aposentar, né? Mas durante o período que eu estava na União, eu vi muitas coisas lá interessantes, né? Por exemplo, a União era um jornal fabuloso, porque chegou a ter, numa edição só, você via 2 cronistas críticos de cinema, né? Barreto Neto e Linduardo Noronha, escrevendo sobre o mesmo filme, né?
você via, né, em páginas diferentes, cada um vendo sob sua ótica, né, analisando, fazendo a crítica de um filme. Eu achava isso muito interessante. Concorrente da cidade só tinha o Norte com o Willis Leal, né? O Willis Leal escrevia sobre lá, né? Mas tinha também outros lances, lances de emoção, Você veja só, quando... O senhor se lembra de alguns fatos, assim, que foram marcantes na época que o senhor trabalhava? Vou contar um agora mesmo. Quando Pedro Gondim era governador, né, ele cumpriu os 2 anos que restavam de Flávio Ribeiro, né? Mas antes mesmo de terminar o mandato dele... Renunciou, né? Renunciou 6 meses antes. E foi Zé Fernandes que assumiu, né? A lei Zé Fernandes assumiu. Então, na véspera da transição, da passagem do cargo, né, mais ou menos 11 horas da noite, na redação da União, a gente foi surpreendido com o coronel Coronel Zé Lira, que depois foi deputado estadual. Zé Lira, à frente de uma tropa armada, né, invadiu a redação da União e pegou o diretor e desceu com todo mundo para a oficina para impedir a publicação do Diário Oficial de alguns atos de última hora que o governador devia fazer, né, sei lá, deixando... E ele não queria que publicasse. Então, isso foi uma confusão. Aí foi onde se revelou, rapaz, a firmeza, a coragem pessoal de Dorival III Neto. Foi o único que encarou os caras assim, de igual para igual. Nenhum da redação se meteu com isso aí. Aí eu pensei que foi muita tensão, muita expectativa, muito nervosismo. E eu pensei que isso aí ia ser o último lance que eu ia ver daquilo ali, né? Mas Pedro Gondim ganhou a eleição, e quando foi Pedro Gondim, na véspera de Pedro Gondim, de José Fernandes deixar passar para Pedro Gondim, aconteceu o inverso, né? As tropas chegaram comandadas por Luiz de Barros, né, que era o denista, né? E era o inimigo de Zé Lira, né? Inimigo pessoal, né? Os dois eram deputados, mas eram inimigos pessoais. Exatamente. A gente sabe que nos anos 60 teve a França, Daniel Cohn-Bendit, teve muito repercussão de Cuba, o embargo americano, né? E tudo isso a União registrou. Eu digo, se o senhor se lembra de algum fato que lhe marcou, assim, da época dessas histórias, né? Não, nessa época havia o grande tema, o grande assunto internacional mesmo, era isso que a gente está falando, né? Essa polarização entre Rússia e Estados Unidos e as escaramuças lá de Sierra Maestra, tudo aquilo ali. Mas nessa época, na década de 60, uma coisa de mais impressionante que aconteceu foi a chegada do homem à Lua, né? O senhor ainda trabalhava na União? Na União ainda. Rapaz, tá aqui, eu acho que tem numa dessas. Olha ali, Volta da Lua, espaçonave. Veja a data aí. Essa data ali é 24 de julho de 1969. Estava lá ainda. Estava ainda na União? Estava na União. Olha aí, tá vendo? Não, estava ainda. 69? 69. Foi, 69. Foi. O senhor ficou na União até quando? Eu fiquei na União até... só olhando a portaria, viu? Mas já foi próximo... Mas já foi no finzinho, já saindo da União. Eu digo assim, porque 69 eu acho que já estava o governo Hernani assumindo, né? E foi Hernani quem demoliu o prédio histórico, criminosamente, né? E construiu a Assembleia, e quem fez esse prédio aqui onde nós estamos hoje, e comprou inclusive... Esse aqui foi? Foi, inclusive comprou a aquele prédio, você voltou a falar naquele prédio, aquele prédio me encantava, rapaz. Inclusive porque, você sabe, ele tinha uma distribuição, a revisão ficava no primeiro andar, né? Então, à direita da revisão, dando para a Praça 1817, ficava a redação, era bem ampla, né? À esquerda ficava Mororó com lá o gabinete fotográfico dele,
depois a encadernação e depois a gerência. A gerência já dava para a Duque de Caxias, né? Certo. Bom, no térreo, então, o térreo, a metade que dava para a Praça 1817 era a oficina, né? E a parte de que ficava para Duque de Caxias era a portaria, onde reinava um preto velho chamado Antônio Menino. Antônio Menino, Antônio exatamente. Menino, que era o funcionário mais antigo da União, viu? O funcionário mais antigo da União. E disse que impunha um respeito, o negócio, né? Respeito e conversar, contava histórias fabulosas, né? Ele me disse que na construção do prédio da União, o prédio da União, nas oficinas que eu tinha tanta vontade de conhecer, tinha duas coisas lá que eu achava maravilhosas. Primeiro era uma escada em caracol. Que ainda hoje tem na Assembleia. Eu acho que é a única Linda aquela escada. a única lembrança que tem do prédio antigo é uma escada que desce em caracol para o plenário. Tem ainda, rapaz. Tem. Será aquela mesma escada? Deve ser. É uma escada de um ferro pesado. Exatamente. Metal pesado. É. Trabalhado, bonito, É. né? Ainda tem. Aquela escada, eu tinha prazer em descer aquela escada. Pronto. Não sei por quê. Ainda Quando tem. ia para as oficinas, né? Dá até E outra coisa, as paredes de quase 1 metro de largura, sabia disso? Era uma fortaleza. Eu acho que a demolição daquilo deve ter dado muito trabalho, viu? foi preciso vir equipamentos do porto. Antônio Menino me falava, eu não lembro se ele chegou a ver ou contavam a ele, que o presidente João Pessoa, de manhã, saía de pijama, do palácio, 6 horas da manhã, 5h30, do palácio para lá, para inspecionar pessoalmente as obras, não as obras do de construção. Prédio, certo. E essas paredes largas, assim, robustas, tinha sido uma determinação dele. Né? Isso, histórias da redação. Essa história que corre na redação. Uhum. É. Agora, o senhor, a sua experiência como repórter foi só acompanhando o governador Pedro Gondim? Ou depois ainda continuou, Não, eu fiz alguma João reportagem Agripino. ligada à saúde, né? Certo. Por exemplo, eu fiz uma reportagem de página inteira sobre o hospital de Hanseníase, né? Sim. Eunício Weaver, né? O dermatologista, diretor de lá, a gente chamava de Britinho, é João de Brito Ataíde Moura, um dermatologista. Uhum. Ele me convidou lá e eu levei um fotógrafo, Mororó foi comigo, né? Certo. E fizemos várias fotos lá e coisa. Eu fiz uma reportagem de página inteira sobre esse hospital que tratava de Hanseníase, né? E inclusive com alguns personagens de lá e coisa. E fiz sempre ligado à medicina, né? Sempre ligado à medicina. Por exemplo, a ideia de construção do clube médico, né? Quando já estavam as obras levantando, o clube médico acabou, demoliram hoje, fizeram não sei o que lá, e passou para trás. Mas era uma construção que tinha umas sombrinhazinha, né? Lá no Bessa, né? Mas aquilo ali foi mal dimensionado, né? Construíram um clube, sei lá, mal dimensionado, né? Eles pensavam que a classe médica de João Pessoa ia ser eternamente 50 metros, como era na época, né? Nada disso, né? Cresceu demais. Nada cresceu demais. Hoje já parece que chegou quase, está beirando os 10 mil metros de João Pessoa, na Paraíba, já, CRM da Paraíba. Com certeza. Se já não tiver passado. Né? Então aquele clube ali não comportava, né? Agora, mas dizem que arquitetonicamente foi um projeto de esse arquiteto daqui, como é o nome? De Lácio, Mário de Lácio. Mário de Lácio. Foi um projeto dele, né? Diz que o projeto era um projeto muito interessante, né? Do ponto de vista de estrutural, né? E chegou a vir ônibus da Escola de Arquitetura do Recife para cá, para conhecer, estudar, ver detalhes de coisa. O senhor chegou a testemunhar aquelas escaramuças que houve na praça com os estudantes querendo entrar no palácio? Da janela da União. Da janela da União? Da janela da União. Inclusive, aquela escaramuça
Joacildo Brito Pereira. Com Ariete. Com Ariete, exatamente, né? Eu vi tudo aquilo da janela da União. E o reitor não aparecia. O reitor era Mário Maci Porto e estava viajando, né? E o reitor em exercício era Serafim Martínez, né? Martínez, é. Então, eu lá na União, quando eu vi, entrou um estudante de engenharia com a mão na cabeça. Foi massacrar os meninos aí. Então, eu fui lá à noite, eu estava trabalhando. Aí, José Maria disse, rapaz, e o reitor não aparece. José Maria era quem? José Maria Dantas tinha sido vice-presidente da UEE, tá. União Estadual dos Estudantes, é. E Lindbergh Faria, pai, era o presidente. Foi falecido já. Certo, eu sei. Que leva o nome acho que o Hospital Universitário, né? E tem uma UPA nos bancários que leva o nome dele também. E é pai do senador, né? É pai do senador. Quer dizer, hoje deputado federal. É pai do... Bom, então nós fomos buscar o reitor Serafim Martínez, em Ponta de Mato. Ele tem uma casa lá em Cabedelo quase, né? Nós chegamos lá, ele estava... O doutor Serafim estava ouvindo, acompanhando pelo rádio, né? Doutor Serafim, vamos para lá, vamos massacrar os meninos, vamos embora. Eu sei, ele estava de pijama, né? A gente se trocou e coisa, ele veio com a gente. Quando nós chegamos lá no palácio, o exército já tinha chegado, tinha controlado a situação, estava prendendo todo mundo, né? E levou todo mundo, né? Tem até um lance gozado daquele negócio. Nós tínhamos um colega daquele episódio, né? Nós tínhamos um colega de redação chamado Luiz Augusto de Carvalho, né? Chamado o Carlito. Sim. Carlito, muito conhecido. Carlito era um boêmio e gostava muito de polícia, né? Foi repórter policial há muito tempo mesmo, né? E quando começou a escaramuça, ele foi subindo e ficou lá na torre, né? Então, quando eu cheguei com o reitor o reitor ficou lá e a gente ficou acompanhando na prisão do pessoal todinho, né? Aí encerrou, prendemos todo, né? Aí, quando a gente menos espera, lá vem um soldado trazendo Carlito lá de cima. Eu encontrei esse lá em cima da torre, né? E nós ficamos chamando o gordinho da torre. O gordinho da torre, mesmo? Porque ele era bem gordinho, né? Havia umas coisas gozadas, né, que acontecia naquele tempo. Né? Mas o senhor deixou a União aí... Sim, agora eu revendo aí, eu acho que você tem razão. Eu não era, quando o homem desceu na Lua, eu acho que eu tinha deixado a União há pouco tempo. Porque você falou em Hernani Satra, eu me lembrei. No governo de Hernani Satra eu não estava mais. Né? Não estava mais, né? Não estava mais, não. Eu não me lembro aqui agora se foi no final do de João Agripino, porque Hernani Satra, eu sei que ele deixou em 74, com a inauguração dos equipamentos de offset aqui da União. Então, Hernani Satra deve ter sido anos 70, né? 70, 71, 72 ou 71. Eu não me lembro exatamente, precisamente a data, porque foi João Agripino, Hernani Satra, depois Ivan Bichara, né? Foi. A sequência eu sei que foi essa. Foi. O que ainda hoje se lembra, né? Todos lembram e todos sentem assim quase que um pesar, digamos assim, é com o fato de terem destruído a demolição. A demolição, Aquele rapaz doeu na minha alma, pode crer, rapaz. Eu adorava aquele prédio. Sei lá. Pelo que o senhor contou, né? Ia para a praça para ver, né? Rapaz, agora logo um homem como Hernani, né? Que era um intelectual, escritor e tal. Olha, sobre Hernani tem uma que não tem relação com a União, não, mas eu posso contar? Pode, claro. Bom, quando nós construímos um hospital aqui, o hospital, o pronto-socorro de fratura, né? Eu e Renato, nós construímos e foi muito difícil conseguir um credenciamento do hospital. Nós passamos 9 meses para conseguir, né? Todo mundo mexeu com isso. E a gente falava com todo mundo. Então apareceu o Múcio Sátrio, que é deputado, que foi deputado e amigo nosso, né? Aí o Múcio disse, eu vou falar com Hernani, ele era sobrinho de Hernani, né? Falar com o Hernani para ver se a gente consegue esse credenciamento, né?
Pro IPEP para atender o serviço? Credenciar o hospital no INPS. Ah, tá. Para receber doente, né? Certo. O hospital estava feito já. Bom, então, João Agripino se envolveu nisso também. Olha, foi tanta gente. O que é de deputado amigo a gente falava. Eu sei que lá, depois de 9 meses, o credenciamento saiu, né? Então, a gente ficou sem saber a quem agradecer, né? Quem terá sido, né? Quem terá sido? Bom, pelo sim ou pelo não, já que Múcio garantiu que tinha sido a intervenção de Hernando diretamente junto ao ministro da Saúde, que era um dentista chamado Jair, não sei de quem, Jair Soares. Jair Soares, era o ministro da Saúde, dentista ele. Aí, vamos agradecer ao governador, né? Aí marcamos uma audiência e fomos, era um grupo parece de 5. Foi Orlando Farias, que era o professor titular de ortopedia na Universidade da Paraíba, Faculdade de Medicina. Foi Antônio Nunes, um mago que foi oficial, era capitão do Exército, trabalhava com a gente também. Nunes, Renato e eu. Fomos os 4. Chegamos no palácio, tinha lá uma sala de audiência no térreo, onde o governador estava recebendo o pessoal da Associação Paraibana de Escritores Médicos, né? Naquela época, Higino Brito, Eugênio de Carvalho, Luciano Moraes, né? Esse pessoal, Humberto Nóbrega, né? Então, o Hernani, foi assim, quando a gente testou a irreverência do governador, Hernani estava lá dentro, a gente ficou na antessala, esperando, passou da hora, a gente só ouvia as gargalhadas lá dentro, né? E quando terminou a audiência lá, passou da hora da nossa audiência, e ele lá conversando, rindo, eu sei que o governador sai com eles, vai deixar na calçada, né? Passa com ele na frente da gente, na calçada. Quando ele volta, aí ele vai para a porta do gabinete, fica em pé na porta, né? Aí disse, os senhores... Não, ele vai e senta na cabeceira da mesa, né? Ele sentou na cabeceira da mesa. Aí disse, os senhores, eu sei... Disse, os senhores vieram... Qual o motivo da visita dos senhores? Aí Nunes tinha sido escalado para fazer o agradecimento, né? Nunes era um cara meio prolixo, mas não sei por que nesse dia ele falou bem pouquinho, né? Falou muito pouco, né? Foi sucinto. Foi sucinto, resumiu tudo que a gente queria, né? Quando ele acabou de falar, sim, a primeira de reverência de Hernani, Orlando Faria já era um homem mais velho e coisa, inclusive, até Augusto chegar, era reconhecido como o maior cirurgião geral da cidade. Depois ele optou por ortopedia, né? Certo. E foi professor da cadeira. Então, Orlando, o pai dele, tinha sido um desembargador muito famoso aqui, presidente do Tribunal de Justiça, chamado José Farias. Bom, quando Hernando sentou, a primeira coisa que ele disse foi olhar para Orlando e dizer, você é o menino de Zé Farias, não é? É, né? O menino, diga aí. Orlando já devia ter dos 40 para lá, né? Diga aí. Aí você é o menino de Zé Farias, né? Orlando Rio disse que era. Aí ele ficou, então, qual é o motivo da visita? Nunes falou, estamos aqui para agradecer. Quando Nunes acabou de falar, ele se levantou, foi para a porta de entrada da sala, estendeu a mão. Vocês vieram agradecer, né? Dizer muito obrigado, né? Eu, de minha parte, digo, de nada. Aí estendeu a mão. A gente fez fila e saiu, apertando a mão dele e foi embora. A audiência, ele tinha esses rompantes assim, né? A audiência não durou 3 minutos. Pronto. Mas que boas lembranças o senhor guarda desse período da União, que a gente vê que ele foi fundamental na sua vida, né? Assim, porque lhe deu uma experiência, uma expertise com o português que o senhor já tinha, digamos assim, a sensibilidade, mas aí ali desenvolveu a redação,
né? O ato de transformar uma ideia em um texto. Mas eu digo assim, grandes amigos ficaram daquela época, por exemplo? Claro, grandes amigos, grandes amigos. Mas o mais importante, eu costumo dizer que talvez na União, em 12 anos, mais ou menos, 10 ou 12 anos, não lembro bem, que eu passei lá, talvez eu tenha aprendido muito mais do que na universidade, né? Principalmente a vida, né? Sobre a vida, né? Eu nunca tinha, não saía de casa para o colégio, do colégio para casa, nunca tinha trabalhado, não sabia como era o mundo lá fora. E a revisão, o trabalho noturno na União, era um negócio que a gente fechava o jornal no mínimo às 11 horas da noite. No mínimo às 11 horas da noite. Porque também tinha o Diário Oficial, né? Não, isso era feito durante o dia, era outra equipe. Tinha outra equipe que cuidava só disso, né? Uhum. Também não tinha muito o que redigir, não, porque é só colocar atos oficiais, né? Atos do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo. Porque tinha revisão, né? Tinha uma revisão própria. Tinha uma revisão própria, né? Diário Oficial. Então o jornal encerrava normalmente às 11 horas, quando não havia problema, que quando quebrava uma máquina, eu cheguei a sair de lá às 8 horas da manhã, né? Então, quando terminava o jornal, tinha dois caminhos, né? Na frente da Faculdade de Direito tinha um banco, né? Onde quem presidia tudo era Linduarte Noronha. Linduarte Noronha. Gozador, catarrizado aqui do lado. E ele chamava os que se reuniam lá, né, de Clube da Merda, né? Era o Clube da Merda. A gente se reunia lá e ficava, rapaz, muitas vezes eu vi o sol nascer. Eu saía do jornal meia-noite ou 12 horas e ficava conversando besteira lá, até o sol nascer, ver o sol nascer mesmo, o sol aparecer por cima do Hotel Aurora, né? Ver o pessoal, tinha os ônibus da Gaivota, que era uma empresa de ônibus, que fazia a linha para o sertão, né? E até Cajazeiras, né? Então a gente via o pessoal pegar o ônibus 5 horas da manhã lá, né? Pra viagem, a gente conversando às vezes ainda, né? Ou, por outra, quando não ia para a reunião do clube, Linduarte ia toda noite, era o presidente e tinha... Bom, ia para a Praça João Pessoa, né? Então, na Praça João Pessoa, começava a conversar por ali, coisa. Quando Léo Décio, Casa dos Frios, a choparia da época lá, né? O Havaí, quando eles fechavam, né? Aí o pessoal já estava meio tocado, começava a descer por ali, Bapé da América. O Bapé da América tem uma história, inclusive Paulo Soares escreveu um livro sobre ele, né? O Bapé da América. Então, do Bapé da América aí já via, né? Dali, era só escorregar mais um pouquinho, estava na zona, né? Na zona, Então, nesse negócio eu fiz grandes amigos, grandes amigos mesmo, né? Que vale até hoje, né? Amizade, por exemplo. O senhor trabalhou também, deve ter sido contemporâneo de Vladimir Carvalho, de Raul Córdoba. Trabalhei com Raul Córdoba, não. Não, mas com Vladimir Carvalho eu trabalhei. Aqui na Trabalhei. Vladimir está em Brasília hoje, né? Trabalhei. Vladimir é advogado lá, né? Não, ele é cineasta, né? Não, Vladimir. É Vladimir Carvalho. Não, Vladimir eu conheço da Faculdade de Filosofia, né? Conheço pelo seguinte, porque a minha atual esposa, atual não, sempre foi minha esposa, ela era secretária da Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia funcionou uma época lá a reitoria da universidade funcionou lá, naquele prédio da Faculdade de Filosofia. Enquanto estavam construindo um prédio aqui na Lagoa, perto da Lagoa ali, que hoje é o Ministério da Previdência. Sim, certo. Aquele prédio o IAPAS antigo, né? Aquele prédio foi construído para ser a reitoria. Foi um tempo a reitoria. Foi a reitoria um tempo. De lá é que foi para o campus, né? Exatamente. Mas enquanto construía aquele prédio, a reitoria passou a funcionar no primeiro andar da Faculdade de Direito, né? Bom, e a minha namorada era secretária da Faculdade de Filosofia, no térreo. Eu ia sempre para lá. Foi como conheci o Vladimir, né? Aí depois Vladimir começou a frequentar muito a União,
para conversar com o Linduarte, né? Conversar as coisas lá de Aruanda. De cinema, né? De Vladimir transformou-se num dos principais diretores do cinema brasileiro. Mas e era um cara muito simpático, acessível. Ainda hoje, né? Eu mesmo estou tentando trazê-lo aqui para a gente bater um papo como esse que a gente está batendo aqui. Clemente Rosa, Bezerra, então, esse pessoal todo é do meu tempo. Uhum. O Zé Bezerra, o fotógrafo? Não, Zé Bezerra, o fotógrafo é outro. É outro, né? Certo. Falou Bezerra, eu me lembrei porque eu cheguei a conhecer pessoalmente o Zé Bezerra, fotógrafo. E Clemente foi professor do curso de comunicação, na época que eu fiz. Foi? Né? Que é cineasta também, né? Não é esse Clemente? Não é Manuel Clemente. Manuel Clemente foi fotógrafo, inclusive trabalhei com ele muito tempo. Aqui na União? Na União. Olha aí. Manuel Clemente. Pois é. E que foi, ele também foi operador de câmera, parece, para Linduarte Noronha, né? Na filmagem de Aruanda. Exatamente. Mas aí é o seguinte, eu, por mim, estou muito satisfeito com a nossa conversa, deixo o senhor à vontade aí, porque pode ter passado algum tema que eu não abordei, o que o senhor gostaria de tocar, e aí, fique à vontade aí para as suas considerações finais. Nas considerações finais se resume a agradecer, né? Essa oportunidade de falar sobre a União, né? A qual eu me alegrei afetivamente e vejo com muita saudade aquele tempo, até mesmo em função da minha idade avançada já, eu recordar sempre é bom. É muito bom, né? É muito bom, né? Pois, doutor Juvencio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Memórias da União e a você que nos prima com a audiência, com o culto, né? A memória, ao arquivo. Nosso muito agradecimento, nosso muito obrigado também. Até a próxima.